Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a nossa videoaula, nossa primeira videoaula, primeira experiência de videoaula nessas atividades remotas que fizemos até agora. É uma primeira experiência, estou gravando no período da manhã, tomei um cafezinho, estou com o meu cafezinho aqui do lado. E a ideia é expor para vocês o conteúdo que a gente vai trabalhar a partir de agora, né? Essa primeira aula é o primeiro conteúdo, depois vai vir um outro. Então acho que o mais importante é a gente seguir, né? Vamos conhecer o que a gente vai aprender desta vez. A título de localização para vocês no período didático, esse conteúdo se situa no capítulo 4, a evolução da Terra e fenômenos geológicos. A gente vai sair agora mais daquele aspecto da cartografia, do estudo de escala, etc. E a gente vai pensar mais agora nos processos geológicos de formação do planeta mesmo, propriamente dito. Então, o primeiro assunto muito importante, antes da gente entrar no estudo da Terra, da formação da Terra, é a gente entender esse conceitinho aí que eu deixei para vocês, que é o tema da aula de hoje, que é tempo geológico. O tempo geológico ele é um tanto diferente do tempo histórico, o tempo que a gente vive, o tempo do nosso relógio. E ele é também um pouco diferente do tempo do professor de história, né? O tempo dos livros de história. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. A gente vai ver o conceito, né, de tempo geológico, suas características gerais, o que isso significa. A gente vai ver o tipo de representação gráfica que é utilizada para representar o tempo geológico, que é essa escala do tempo geológico. A gente vai conhecer um pouquinho sobre as datações das rochas, como se data a rocha. Tem duas maneiras básicas, não é nada complexo, a gente vai entender o conceito e é isso. E por fim eu vou deixar para vocês uma atividadezinha que eu gostaria que vocês fizessem para a gente começar a trabalhar esse conceito de tempo geológico. Primeira característica importante do tempo geológico, né, no caso o conceito, é a passagem do tempo, só que a passagem do tempo desde a formação da Terra até os dias atuais. É diferente do tempo histórico, porque o tempo histórico ele vai analisar o tempo muito recente, os últimos 10 mil anos, 15 mil anos, etc. Tempo geológico não, a gente retrocede até o início da formação do planeta. Isso fica na escala dos bilhões de anos, tá? Também é conhecido como tempo da natureza, o tempo dos processos naturais, né? O tempo das transformações da paisagem. É o tempo da natureza propriamente dito. E a natureza ela é muito mais antiga que a gente imagina, né? Que fosse. Por isso que a gente fala dessa maneira. Aqui eu vou fazer um pequeno exercício para vocês tentarem diferenciar o que é tempo histórico do que é tempo geológico. Eu vou colocar umas imagens para vocês e eu vou pedir que vocês procurem imaginar qual é a imagem que representa uma época mais recuada no tempo, pensando em termos de presente e passado, né? A gente vai fazer uma contagem desde o tempo presente hoje, fazendo uma contagem regressiva em direção ao passado, até o passado mais remoto que essas imagens nos mostrarem. E aí nós temos então 4 figuras, uma figura de um cavaleiro templário, Idade Média, né? Figura de um homem das cavernas, Neandertal provavelmente, a figura de um soldado romano e a figura de um astronauta pousando na Lua. Qual dessas 4 imagens tenta representar a idade mais antiga, né, que está mostrando aqui para a gente? Obviamente que é o homem das cavernas, né? Então a gente vai trabalhar muito dessa forma. As imagens que são apresentadas para a gente, quando a gente trata com o tempo geológico, elas tentam representar a idade da época que elas estão tentando representar. É isso que a gente vai fazer daqui para frente. E qual é a diferença fundamental entre tempo histórico e tempo geológico? Olha, o tempo histórico ele é contado em anos, né? Por exemplo, o último século é contado na forma de anos, décadas e tudo mais. Quando a gente, por exemplo, trata da civilização romana, não dá para contar em anos, né? Os professores de história falam em séculos. Quando a gente lida, por exemplo, com a imagem desse homem das cavernas, que é o mais antigo, não dá para contar em anos nem em séculos. Eles viveram há milhares de anos atrás, né? Há 200 mil anos atrás, há 300 mil, e por aí até vai. E aí o tempo da Terra, o tempo geológico é diferente. A gente não lida com ano, não lida com século, nem lidamos com milhares de anos. A gente conta a idade da Terra em milhões de anos. Em milhões e bilhões de anos. Essa é a principal diferença entre o tempo histórico, o tempo dos estudos
dos professores de história, e o tempo geológico, que é um estudo da geografia dentro do estudo da formação da Terra. Escala do tempo geológico. A escala do tempo geológico nada mais é do que uma contagem do tempo geológico, desde o presente da Terra em direção ao seu passado. Geralmente ele é representado na forma de um quadro, na forma de uma tabela. É como se ele funcionasse como um calendário da Terra, né? Vamos imaginar essa metáfora. Enquanto um calendário anual conta o ano em horas, dias, semanas, meses e ano, né? O calendário da Terra, que seria a escala do tempo geológico, mede ou divide o tempo da Terra em épocas, períodos, eras e o maior de todos, que é o éon, os éons. Um exemplo de tempo da Terra, né? O chamado tempo dos dinossauros. A gente conhece bastante pelos filmes aí do Jurassic Park, né? O tempo dos dinossauros foi entre 205 e 138 milhões de anos atrás. É um período que a gente considera como um tempo, né? Um tempo dos dinossauros. Foi o período Jurássico, uma parcela do tempo da tabela geológica. Uma característica muito importante da contagem desse tempo geológico, né? Dessa escala desse tempo, extremamente lenta. Levou-se bilhões e bilhões de anos para a Terra adquirir a sua estrutura atual. Levou-se milhões e milhões de anos para que a vida se desenvolvesse tal como a conhecemos hoje. Então pensem, não dá para pensar em dezenas de anos, centenas de anos. Tempo geológico a gente conta na escala de milhões e bilhões de anos. Eu já comentei. Tá, professor, você falou muito, mas como é que a gente divide esse tempo geológico? Notem aqui, gente. Eu tenho aqui desse lado a escala do tempo geológico, como eu comentei. Notem que aqui nós temos a divisão desse calendário da Terra, tá? O período mais amplo de todos é o chamado éon. Esse conceito éon quer dizer infinito, eterno. Se fosse para você definir qual é o conceito de éon em geologia, é infinito. É um tempo que é considerado perpétuo, para sempre. Durou tanto tempo, que esse período é considerado um período eterno. Nós estamos vivendo o quarto éon, que é o éon farenozoico. Notem aqui que eu deixei no nosso quadrinho aqui do lado os grandes períodos, né, os maiores períodos da história da Terra, esses éons. Nós estamos vivendo aqui, ó, nesse período, o período farenozoico, que é chamado, né, que significa vida visível. Antes dele existiram outros 3 éons, outros 3 grandes momentos eternos da Terra, que duraram tantos milhões de anos, tantos bilhões de anos, que é praticamente impossível considerar, né, a gente imaginar quanto tempo isso foi. Que é o Proterozoico, onde ocorre a formação da vida primitiva, o Arqueano, que é considerado o período arcaico da Terra, e o Radiano, que é o nascimento do planeta Terra. Eu peço que vocês percebam o seguinte: nós temos 4 éons aqui, só que no nosso quadro nós estamos vendo apenas 3, né? O Arqueano, Proterozoico e o Farenozoico. O Arqueano, Proterozoico e o Farenozoico. Porque o Radiano ele é tão antigo que a gente praticamente não tem mais evidência dele, só algumas informações do interior da Terra, sua própria característica. E, se não me engano, acho que nenhuma rocha mais existe na superfície da Terra que descende desse período anterior, que são os éons. É como aquele joguinho de bonecas russas. Já viram, imaginaram? Você tem uma boneca grandona, que aí você abre e tem uma bonequinha menor, que você abre e depois tem uma bonequinha menor. A escala do tempo geológico funciona dessa forma. O primeiro grande éon é a primeira bonequinha russa que comporta todas as outras eras. No caso, o Farenozoico. Imagine que o Farenozoico é uma bonequinha russa. Se a gente abri-la, dentro dela nós encontraremos uma boneca menor, que são as eras. Essas eras são essas 3 que eu estou comentando. Você abre essa era, uma dessas eras no caso, vamos supor aqui a era Cenozoica, encontraremos os seus períodos, que são esses aqui. E por sua vez, se nós tentarmos abrir os períodos, no caso esse último período que é o quaternário, encontraremos duas divisões menores de tempo,
que são a época Holoceno e a época Pleistoceno. Pleistoceno e Holoceno. Nós vivemos, gente, dentro desse minúsculo período aqui, ó, que é o Holoceno, que é mais ou menos os últimos 10 mil anos, mais ou menos. Tá? Nota então que a escala do tempo geológico vai do passado da Terra, o mais antigo possível, até o presente, tentando classificar toda a idade da Terra dentro de um mesmo quadro. É bastante tempo, né? É muito difícil das pessoas geralmente terem percepção de quanto tempo esse tempo geológico tem. Então eu vou fazer uma apresentação rápida aqui para vocês terem uma ideia de quanto tempo durou essa formação dessa Terra. O primeiro éon que vocês estão vendo é o Radiano. Ele tem mais de 4 bilhões de anos, então ele descende praticamente da formação da mesma época que o planeta Terra. E nessa primeira animação vocês estão vendo a primeira formação do planeta Terra. Esse nome que a gente chama de acreção planetesimal. O que é isso? Havia uma nuvem de poeiras em volta do Sol, e essa nuvem de poeiras começou a agregar em asteroides maiores em órbitas semelhantes, e os choques desses asteroides em órbitas semelhantes começaram a agregar como um volume que cresce até o dado momento que surge o planeta Terra, da formação desses inúmeros choques de asteroides que existiam na órbita, que é a atual órbita do planeta Terra. Vejam aqui uma representação da primeira atmosfera terrestre, praticamente impossível a vida, porque ela era um resultado de constantes choques de asteroides, muito carbono, muito enxofre, muita atividade vulcânica, muita atividade sísmica em virtude dos choques contínuos. Era um ambiente, por isso que o nome foi, os geólogos deram o nome a esse período, a esse éon da Terra de inferno, né, Radiano. O éon seguinte durou toda uma eternidade essa formação, né, bilhões de anos, né. O éon seguinte, que é o éon arqueano, que ele vai dos 4 bilhões e meio de anos atrás para 2 bilhões e meio de anos atrás, ele é o período onde começa a ocorrer a formação da nossa segunda atmosfera. Cometas caem sucessivamente na superfície terrestre. Cometa é caracterizado por água. Essa água veio mais ou menos de Júpiter. Acredita-se que 60% da água do planeta veio dos cometas em torno de Júpiter, se não me engano. Outro 40% da água gerada no planeta veio de atividades vulcânicas desse período radiano, do período anterior. E essa sucessiva queda de cometas no planeta ao longo desse período arqueano, né, desse éon arqueano, foi resfriando essa superfície intensa, caracterizada por atividades vulcânicas e choques de asteroides. Até o dado momento que a primeira atmosfera terrestre, que essa era muito caracterizada por esses intensos choques de asteroides, ela fica mais calma, né? Vai ter uma segunda atmosfera, agora caracterizada por oxigênio e hidrogênio, e caracterizada por H2O, muita água. Começa a haver uma paisagem muito característica daquela que a gente conhece hoje. Nessa paisagem do éon arqueano, começou a se formar os antigos ambientes de sedimentação. Sedimentação é quando o rio carrega muitos sedimentos e começa a formar banco de areia, começa a formar planícies, etc. Por que isso é muito importante para a gente? Notem que está tendo uma descarga de um raio aqui, ó, numa água meio verdinha. A gente acredita que os primeiros compostos inorgânicos começaram a se transformar em compostos orgânicos porque descargas elétricas começaram a entrar em contato com água aquecida da luz solar em bancos de areia, onde era possível ainda ter acesso da luz solar ao fundo desse banco de areia. Sabe quando a gente vai na praia e a gente não consegue ver a luz solar chegando naquele fundo do oceano? Então, aquela aguinha aquecida, esfria-aquece pela luz solar, acredita-se que foi o lugar primordial da formação da primeira vida na Terra, que são essas colônias de estromatólitos que vocês estão vendo aqui. É bactéria que deu origem a coral, entendeu, gente? Encontrou-se em bancos de corais antigos na Austrália e na África colônias dessas bactérias de 3 bilhões e meio de anos. A gente está falando aqui, ó, desse período, ó, entre 4 bilhões e meio e 2 bilhões e meio. A vida, então, é muito mais antiga do que se possa acreditar. E ela veio intrinsecamente relacionada com a formação dessa segunda atmosfera da Terra, que é caracterizada aí pela queda sucessiva de cometas.
A gente até hoje cai cometa no planeta Terra. Cai aí em torno de 1 tonelada de água no planeta Terra. Todo ano cai. Então, mesmo que tenha sido um período muito longo de tempo, essa queda contínua de cometas provocou o surgimento dessa nossa atmosfera caracterizada por H2O. Período seguinte é o período proterozoico. Acreditava-se que fosse nesse período, ele é chamado de vida antiga, né? Vida primitiva. Acreditava-se que a vida surgiu nesse período, que é o proterozoico, entre 2 bilhões e meio e 545 milhões de anos atrás. Só que não, como eu comentei, né, as pesquisas recentes aí dos últimos 20 anos, 25 anos, identificaram formações biológicas muito mais antigas, né, do éon anterior, daquela vida infinita anterior. Informação importante do proterozoico, que vai começar a formação dos primeiros continentes, né? Vai começar a formação e a fragmentação desses continentes, as placas tectônicas começam a ser muito mais ativas aí. Por que elas eram mais ativas aí do que no período anterior? Porque, ora, no período anterior a superfície terrestre era extremamente dinâmica, né? Muita queda de asteroide, muita atividade vulcânica. Com o resfriamento da superfície da Terra no período arqueano, no éon arqueano, né? No éon posterior, que é o proterozoico, essa casca da Terra mais resfriada, ela começou a responder cada vez mais às energias internas do planeta, que são as correntes de convecção, assunto que a gente vai ver mais à frente. E assim começou a formar os grandes continentes, quebrar continentes, formar continentes sucessivamente. E aqui uma representação estética do que seriam os litorais desse mundo cuja vida era primitiva, né? Primeira forma de vida. Notem, orla de litoral, né? Orla litorânea, contato de água doce com os continentes, uma região submarina que recebe luz solar, ela é quente, ela é calma, contexto propício para a formação da vida ou para a proliferação da vida, né? Essa teoria da formação da vida já está mudando um pouquinho, tá? Não vou entrar em detalhes, mas do ponto de vista geológico a gente caracteriza dessa forma e assim tá bom. E aí, gente, vem o atual éon, o éon onde vivemos, que é o éon chamado Farenozoico, que é considerado vida visível, conceito de vida visível. Por quê? Porque a gente consegue identificá-la na paisagem. A vida está aí, está nos fundos dos oceanos, está na atmosfera, entre nós, nos continentes, nós somos a vida visível. A vida visível caracteriza esse atual éon. Olha quando ele começa, né? Ele começa nos últimos 545 milhões de anos em direção ao presente. Aqui nessa representação gráfica vocês podem ver que agora existe vida vegetal em superfície, uma vida submarina complexa. A partir desse contato entre essa vida submarina e essa vida vegetal vai ocorrer uma diversificação da vida no planeta. Ela vai ter uma espacialização muito complexa porque as placas tectônicas vão começar a fragmentar os continentes, então essas vidas vão começar a se espalhar para todas as latitudes. A variação de temperatura, a variação de clima vai fazer com que essas formas de vida tenham que se adaptar a esses contextos ambientais e isso provocará a formação da diversidade biológica do planeta. E aqui a representação dessa vida visível, né? Uma trilobita. Isso aqui é uma representação de um fóssil. O período é o Cambriano, que ele começa nos últimos 545 milhões de anos em direção ao presente. É a representação da vida. Uma coisa muito importante que eu quero que vocês percebam. No período do éon Farenozoico, a gente consegue finalmente brincar com aquele joguinho de bonecas russas, que é abrir o éon Farenozoico, no caso, e tirar as eras de dentro dos éons. E tirar os períodos de dentro das eras e depois tirar as épocas de dentro dos períodos. Nos éons anteriores a gente não conseguia fazer isso. Notem, arqueano geral, proterozoico geral também. Só no Farenozoico que a gente vai começar a identificar eras. No caso, era paleozoica e depois período do Cambriano. Eu tenho aqui uma representaçãozinha de uma boneca russa. Imaginem que esse aqui é o Farenozoico, tá? E eu abrirei o mesmo e vai ter uma boneca, eu acho que é um Pikachu, enfim.
Eu não me lembro qual é o nome do bicho. E esse aqui é um período dentro do éon, que seria uma era. No meu caso aqui, a era paleozoica. E eu ainda posso abrir essa era e encontrar dentro dela o período. Que o período seria aqui, no meu caso, o período cambriano. Que seria esse períodozinho aqui. Tá bom, gente? E por aí vai. Ops, está de ponta cabeça. Aqui, ó. Essa é a ideia da escala do tempo geológico. Tá? Mais uma representação desse tempo geológico, né? Agora relacionando todos os períodos. Notem que os éons anteriores não estão mais aqui. O que está valendo só agora é o éon atual, que é o Farenozoico, que ele é composto pelo Paleozoico, né? Pela Era Paleozoica, pela Era Mesozoica e pela Era Cenozoica. Nós estamos localizados dentro da Era Cenozoica, exatamente dentro do período quaternário dos últimos menos de 1 milhão de anos, onde finalmente surgiram os seres humanos. Tá? Então notem que a vida, que o tempo geológico ele é imenso, imenso. Ele tem 4 bilhões e meio de anos, que é a vida da Terra. A maior parte da vida da Terra foi feita por períodos que a gente sequer consegue definir as suas eras e seus períodos, como o Radiano, o Arqueano, que vocês viram, o Proterozoico, e só um pedaço dessa escala desse tempo geológico a gente consegue medir, porque nele tem a vida visível. Então, voltando, né, como eu havia comentado com vocês, o que é o tempo geológico, afinal? É a passagem do tempo, desde a formação da Terra até os dias atuais. É o tempo da natureza, é o tempo dos processos naturais. É extremamente lento, dura milhões e milhões de anos a formação de rios, formação de montanhas, formação da vida, medida em milhões e bilhões, né? E o principal instrumento que a gente usa para representá-lo é aquela escala do tempo geológico, que é a tabelinha, que é a quadra lá, o quadro que vocês viram. E aqui nós temos novamente um exemplo. De novo, os éons, que a gente quase não consegue definir as eras. Conforme a gente vai avançando do passado em direção ao presente, as evidências geológicas dos períodos vão se acumulando na paisagem, então a gente vai conseguir definir cada vez mais, classificar cada vez mais esses períodos sucessivos. Então, para situá-los, né, nós então estamos no éon Farenozoico, nós nos situamos hoje na era Cenozoica, vivemos no período do Quaternário e estamos localizados na época do Holoceno, cuja nossa idade é o presente. É assim que a gente localiza a nossa existência dentro do tempo geológico. Como é que a gente data o tempo geológico? Por duas maneiras. Datação relativa e datação absoluta. Olhem essa brincadeira que eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia do que é datação relativa e o que é datação absoluta. Datação absoluta, a mocinha diz, eu tenho 13 anos. E o mocinho fala aqui, eu tenho 10 anos. Datação absoluta é quando você consegue medir, através de complexos métodos de tecnologia, a idade aproximada, quase exata, das rochas que você está analisando. Né? Por isso que o nome é datação absoluta, porque o número você consegue ser quase exato. Essa é a forma moderna de datação. Antes dela, nós datávamos as rochas, ou a idade das rochas e a idade da Terra, pelo modo relativo. Como esse aqui, ó, eu sou mais velha que você. E ele comenta, eu sou mais novo que você. É relativo porque esse mais velho quanto? Quantos anos, né? E esse mais novo quanto? Quantos anos? Então a gente tem essas duas formas de datação, a relativa e a absoluta. Como é que em geologia a gente faz isso? A gente faz dessa forma. A datação relativa, quando ela observa uma paisagem, quando ela observa um barranco que é cortado e ali existem várias camadas de cores diferentes, de rochas diferentes, etc., a gente entende da seguinte maneira: as camadas mais baixas, as que estão mais abaixo, elas são as mais antigas, e as camadas que estão empacotadas mais acima desses perfis, né, dessas linhas, são as mais recentes, as rochas mais recentes, ou o período geológico mais recente. Esse é um exemplo. Notem, por favor, isso aqui. Ó. A passagem do rio pelo Grand Canyon, esse aqui é o Rio Colorado.
Vejam que nós estamos vendo linhas, né, contínuas aqui, ó, essas estrias contínuas. É como se houvesse um conjunto de linhas que haviam sido colocadas nessa paisagem. A gente vai entrar em detalhes mais à frente sobre como um rio ele consegue transformar a paisagem dessa maneira. Para nós, o mais importante é o seguinte, que em geologia a gente acredita o seguinte, que esse conjunto de rochas que estão mais baixas aqui são mais antigas do que as rochas que foram acumuladas logo acima dela. Por sua vez, as rochas que foram acumuladas mais acima são mais recentes e por aí vai. Até o dado momento que quando você observar o topo, até onde a gente puder observar na paisagem, essas camadas de rochas são as mais jovens possíveis, enquanto as que estão no fundo são as mais antigas. Isso é datação relativa, é assim como a gente data a idade da Terra, datando a idade dessas rochas da seguinte maneira. As rochas, quanto mais fundas, mais antigas, quanto mais no topo, né, da paisagem, são mais recentes. Esse aqui é um exemplo do Grand Canyon. Agora aqui com a idade datada dessas rochas. Olha o período do Cambriano, como eu havia comentado com vocês. Isso aqui é o pré-Cambriano, né? Aqueles éons do passado que a gente nem quase não tem mais referência. O Proterozoico, o Arqueano. Estão na paisagem, só que estão muito fundas na paisagem. Logo, estão nas camadas mais baixas possíveis da paisagem. Aqui é um caso, né? Um perfil de um relevo que foi feito aqui, né? Analisou-se um desfiladeiro desse e mediu-se a idade dessas rochas. Aqui no caso é relativa, né? Que a gente sabe que as rochas mais fundas são mais velhas que as mais altas e que as estão mais altas na paisagem, elas são mais jovens do que as estão no fundo. E aqui os períodos geológicos, onde essas rochas, no período geológico, essas rochas foram formadas. Acho que dá para entender, né, gente? Rocha que está mais no fundo da paisagem, por exemplo, lá no fundo de um desfiladeiro ou de um Grand Canyon, no caso, são mais antigas e as que estão acima delas são as mais recentes. Isso que eu acabei de comentar com vocês é chamado de estratigrafia. Imagina você um corte no relevo, você observa uma série de camadas com cores e formas diferentes nessa paisagem. A gente realiza a análise dessas camadas, essas camadas sucessivas, e nós chamamos isso de estratigrafia. Uma outra maneira de datar, né, a datação relativa é por fósseis. Camadas mais fundas que possuem fósseis são consideradas as camadas mais antigas. Muita gente que já é informada pode pensar, professor, mas eu já ouvi falar que existem fósseis de conchas no topo de montanhas, nos Andes, a 6.000 metros. Isso daí é em virtude do movimento tectônico, né, que faz com que as camadas que eram mais antigas elas sejam elevadas muito rapidamente em virtude do calor interno da Terra. A gente vai ver isso mais à frente. Torna o quadro da geologia muito mais complexo, né? Há um exemplo aqui na Argentina. É um perfil, seria aqui um corte no terreno. Notem a quantidade de camadinhas com cores diferentes, com tonalidades diferentes, com formações diferentes, algumas bem mais desenvolvidas, outras com cores diferentes. Gente, datação relativa é isso, ó. As rochas mais antigas são essas aqui, ó. E as rochas mais recentes são essas aqui. Essas se formaram primeiro e essas se formaram depois. Quanto tempo, professor? Gente, milhões de anos para bilhões de anos. Essa formação não se forma ontem, não se forma ontem. Elas são antiguíssimas. E leva um tempo muito longo para formá-las. Outro exemplo aqui também, né? Novamente, estamos vendo aqui as camadas sucessivas, né? Com cores diferentes, tonalidades diferentes. As rochas que estão aqui no fundo são mais antigas e as rochas que são formadas ou que estão aqui no topo são as mais recentes. Do passado para o presente. E a datação absoluta, como eu havia comentado, agora os geólogos utilizam muitas técnicas. Datação absoluta, por exemplo, pega decaimento de isótopo de algumas moléculas que existem nas rochas e calcula o tempo de decaimento do isótopo dessas rochas. Existem rochas que eles têm meia vida, cara, é muito complexo, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente consegue medir isso pelo envelhecimento de certos átomos que existem, que são formados dentro dessas rochas, tá? E aí a gente consegue dar esses nomes absurdos, né? Bilhões de anos, milhões de anos.
pelo decaimento de isótopos dentro dessas rochas. A gente pega a rocha, leva para o laboratório, analisa aí esse decaimento da vida média desses isótopos. Eu não vou entrar em detalhes, né? É bem interessante, mas não vou entrar em detalhes. Aí se mede esse tempo. Essa é a datação absoluta, por análise de laboratório, a relativa observando na paisagem. E por fim a gente tem esse resultado. Esse é o tempo geológico, medido na escala geológica. A gente consegue identificar rochas mais antigas que estão logo abaixo de camadas de rochas mais recentes, visualmente, né, através dessa estratigrafia, da análise do perfil, e também quando a gente retira amostras dessa paisagem e leva para o laboratório, através da técnica que eu havia comentado, a gente consegue medir exatamente quantos anos essas rochas têm. E a tabela do tempo geológico, ela tenta representar a passagem do tempo desde a formação da Terra, a partir do seu, da base em direção ao topo. Quanto mais alta na escala do tempo geológico, mais recente. Quanto mais abaixo, mais funda. É uma tentativa de representar o que a gente encontra na paisagem. Se você observar uma paisagem, as rochas mais superiores ou da camada mais superior, elas são mais jovens, e as camadas mais profundas, elas são mais antigas. Isso aqui é um desenho para a gente imaginar que nós estamos no período mais recente, né, que é esse Holoceno. E aqui é a atividade que eu quero que vocês façam. É uma animação que eu vou deixar na descrição desse conteúdo, desse link que vocês assistirão. É um curta que apresenta o tempo geológico visto a partir das rochas, da idade das rochas. Tem duas personagenzinhas que são dois seres de rochas aqui, que são surreais, né? Eles não existem, claro. A ideia é o seguinte: o vídeo, galera, tem mais ou menos 8 minutos. Só que esses 8 minutos, o vídeo ele tenta abranger 12 mil anos. Imagine vocês. 12 mil anos dentro de 8 minutos. Como é que seria a velocidade do tempo de um vídeo de 8 minutos para tentar representar 12 mil anos compactados? Como seria muito rápido, né? A visualização, né? Os homens saindo da caverna, rapidamente fazendo cidades, rapidamente fazendo navio, tecnologia, chegando no presente. O curta ele faz diferente, ele faz a partir da perspectiva do tempo geológico. Se como eu falei para vocês, o tempo geológico é um tempo antiguíssimo, que é medido na escala de milhões e bilhões de anos. 12 mil anos é quanto tempo? É nada, né? Não aconteceu nada dentro de 12 mil anos. Porque dentro de 4 bilhões e meio de anos, 12 mil não é nada. Então a gente vai ver a partir dos últimos 12 mil anos, a partir da perspectiva do tempo geológico. Então vai ser um vídeo meio paradão, vai ter um diálogo, cenas vão começar a apresentar a velocidade desse vídeo. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês assistam esse curtinha e descrevam para mim pelo menos 3 cenas onde vocês conseguem perceber a passagem do tempo geológico. Isso será possível ver através do cenário quando ele muda a atmosfera. Vocês observarão possibilidade de observar a passagem do tempo geológico no envelhecimento rápido de madeira, de plantas. Vai ter algumas cenas onde vai aparecer a formação rápida, assim. Vai ter uma cena que vai ter um carro, uma trilha com uma carroça. De repente, aquela trilha com aquela carroça dá lugar para uma estrada asfaltada com um carro passando. E eu quero que vocês, então, observem essas cenas e descrevam para mim essas cenas. Nada muito complexo, só descrevam essas cenas, o que vocês estão vendo. E me procurem situar um minuto dentro do vídeo, dentro do curta que vocês encontraram. Assim, no minuto 12 eu vi uma cena com uma carroça que ela rapidamente desaparece e dá lugar a um carro. Entenderam? É isso que eu quero que vocês façam. Onde vocês vão fazer essa atividade, eu peço que vocês acessem o link do tutorial, onde eu vou explicar como vocês vão realizar as atividades remotas para esse novo período, né? Bom, acho que é isso, viu, gente? Primeira experiência, eu fiz de manhã,
Esperava não ter muito barulho, mas eu acho que rolou algum barulho, carro, etc. Digam para mim aí como é que foi, tá? Dúvidas, a gente vai conversar pelas lives no Google Meet. E é isso aí. Até mais.